Olá, pessoal! Então, a aula de hoje vai ser sobre construções geométricas. Pessoal, para essa aula eu vou precisar de alguns materiais. Então, eu preciso que vocês peguem aí na casa de vocês uma folha sulfite, ou pode ser folha de caderno também, mas de preferência folha sulfite. A gente vai precisar de régua, compasso e esquadro, e transferidor também. A gente vai usar todos esses materiais hoje. Então, eu vou pedir para vocês, conforme eu for assistindo a aula, para que vocês vão fazendo os exercícios junto comigo, tá? E assim que você pode assistir como que faz um exercício, pausar, fazer e depois voltar para o vídeo. Se precisar, você pode ficar revendo o vídeo, mas termina de fazer cada exercício primeiro, ok? Esses exercícios que eu vou passar aqui no vídeo, vocês vão precisar me mandar isso lá junto com a tarefa. Então, é muito importante que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o que significa lugar geométrico no plano e a gente vai aprender também a construção de ângulos, mediatriz, bissetriz, arcos e polígonos regulares. Porque a construção desses elementos, ela precisa ser feita com muito cuidado, por isso que a gente usa compasso e réguas, enfim, para que fique com um valor exato, tá bom? Então, o objetivo dessa aula é aplicar os conceitos de bissetriz e mediatriz como lugares geométricos na resolução de problemas e utilizar o compasso e transferidor para construir ângulos, circunferências, mediatriz e bissetriz. Então, vamos lá. O que significa lugar geométrico? Bom, primeiro, desvincula a ideia de que há um lugar ou um espaço. Não é isso. Lugar geométrico é um conjunto de pontos que possuem uma mesma propriedade. Por exemplo, você está vendo esse pontinho azul ali? Ele está passando por vários pontos das circunferências. E todos esses pontos têm uma mesma propriedade em comum. Qual que é? Que todos eles estão à mesma distância do centro. Olha só, o centro não está aqui? Todos esses pontos estão à mesma distância, que é o que a gente chama de R. Essa distância é sempre a mesma. Então, todos esses pontos da circunferência aqui, a gente vai dizer que é esse conjunto de pontos, é um lugar geométrico, porque todos eles têm uma mesma propriedade em comum. Então, um exemplo aqui, ó. Em uma cidade, 2 postos de saúde representados na imagem pelos pontos A e B. Então, eu tenho aqui o posto de saúde A e o posto de saúde B, ok? Ele diz assim: estão localizados numa mesma rua retilínea, cujo nome é Rua Botucatu. A Rua Formiga é uma rua perpendicular à Rua Botucatu, justamente no ponto E. Então, a Rua Formiga vai ficar aqui, ó, perpendicular. Então, aqui no ponto M, eu tenho aqui o começo da Rua Formiga, ok? Que é o ponto que está à mesma distância dos 2 postos de saúde. Ou seja, aqui, ó, esse M foi dividido, esse segmento AB foi dividido no meio. Logo, esse M é que a gente chama de ponto médio ou pode ser mediatriz, ok? Uma empresa deseja abrir uma nova farmácia em um ponto estratégico que seja equidistante dos 2 postos de saúde, ou seja, tem a mesma distância dos 2 postos. Quais são os possíveis locais para a construção dessa nova farmácia? Então, repare que aqui, ó, o que vai acontecer? Qualquer ponto que ele pegar aqui, nessa reta, o que vai acontecer? A distância daqui até aqui vai ser a mesma. Se ele pegar, por exemplo, esse ponto aqui, também vai ser a mesma. Então, aqui, o que acontece? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, um ponto aqui, a distância dele até a B, vai entre daqui até o A ou daqui até o B também vai ser a mesma. Logo, o que acontece? Essa mediatriz, essa linha que está no meio, a gente vai chamar de lugar geométrico. Por quê? Ela tem uma mesma propriedade em comum. O conjunto de pontos pertencentes a essa linha tem uma mesma propriedade em comum.
qual que é? Eles sempre vão estar equidistantes, ou seja, sempre vão ter a mesma distância do A para o B, ok? Lembrando que perpendicular é quando forma 90 graus aqui, tá? Então, se formou 90 graus, é uma reta perpendicular. Então, vamos ver algumas posições relativas no plano. Então, lembrando aqui, o que é ponto? Ponto a gente representa sempre com uma letra maiúscula e a gente precisa lembrar de uma propriedade, que por um ponto passam sempre infinitas retas. Se você tem um ponto aqui, ó, você pode passar uma reta assim, uma reta assim, uma assim, uma assim. São infinitas possibilidades, ok? E reto, o que é? Uma reta não tem origem e nem extremidade, ou seja, ela é infinita para os dois lados. E a gente vai representar sempre com letras minúsculas. Uma reta é ilimitada e infinita, logo não é possível determinar o seu comprimento. Uma reta é um conjunto de infinitos pontos. Então imagine que aqui, ó, eu tenho aqui infinitos pontinhos que vão formando essa reta aqui. Por dois pontos distintos passa uma única reta. O que significa isso? Sempre que eu traçar dois pontos aqui, ó, vou pegar aqui um aqui e outro aqui, ó. Eu vou só conseguir passar uma reta que pegue os dois. Não existe outra reta diferente que pegue os dois juntos. Sempre vou conseguir só uma única reta que passe pelos dois. Aí a gente tem a semi-reta, que é quando eu pego aqui, eu tenho um começo, mas eu não tenho fim. É como se eu cortasse a reta aqui, ó, um pedaço aqui tem começo e ela é infinita para o outro lado. Isso a gente vai chamar de semi-reta. E a gente representa assim, ó. Eu pego dois pontos nessa semi-reta, uma extremidade e o outro ponto que tiver ali, né? E vou colocar ali, então, um ponto e o outro, e coloco uma flechinha assim, indicando que ela é uma semi-reta. Agora, o segmento de reta é quando eu pego um pedacinho da reta. Cortei aqui no A, cortei aqui no B. Então, o segmento é só esse pedacinho aqui. O que está depois não é mais segmento. E aí a gente representa colocando as duas extremidades com um tracinho em cima, para indicar que é só um pedaço da reta. O segmento, a gente pode daí atribuir um valor para ele, que a gente sabe que ele tem 3, 5 centímetros. Já na reta, a gente não consegue atribuir um valor. Outro conceito importante é o conceito de pontos colineares. Pontos colineares ou pontos alinhados são pontos que passam por uma mesma reta. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu posso dizer que os pontos B, C, D e E são colineares. Por quê? Porque eles estão passando aqui por uma mesma reta. Já os pontos A, F, G não são colineares a eles, tá? Então, porque eles não passam por essa mesma reta, ok? O que é um plano? Então, um plano pode ser formado por três pontos não colineares e é representado sempre por letras gregas minúsculas, por exemplo, alfa, beta, gama. Então, aqui eu tenho um plano. E a gente vai dizer que pontos coplanares são os pontos que pertencem ao mesmo plano. Então, por exemplo, aqui eu posso dizer que B, C, D e E são pontos coplanares, enquanto que aqui o A, o F e o G não são, ok? Então, as figuras geométricas que representam todos os pontos no mesmo plano são chamadas de figuras planas. Por exemplo, esse triângulo aqui, ó. Todos os pontos dela estão dentro do mesmo plano. Logo, isso aqui é uma figura plana. Então, posições relativas no plano. Vamos olhar aqui esses pontos aqui e vamos identificar aqui o que eu posso dizer da relação entre o A, o B e o C, que são pontos aqui nessa reta. A gente pode dizer que eles são pontos colineares, porque eles estão numa mesma reta. A gente pode dizer que colineares, a gente pode dizer que eles são coplanares, porque eles estão no mesmo plano. Tá, agora o que a gente pode dizer dos pontos A, B, C, D, E, então aqui o D, o E e o P.
Bom, eles não são colineares, porque eles não estão numa mesma reta, mas eu posso dizer que eles são coplanares, porque eles estão no mesmo plano. O que mais que eu posso dizer aqui nessa figura? Eu posso dizer aqui que DE é um segmento de reta. Eu posso dizer aqui que eu tenho uma uma semirreta. Uma semirreta é OF. Isso aqui é uma semirreta. Tem a semirreta OH. Ok? Então, tem várias relações aqui que a gente pode tirar. Tem a reta aqui que é infinita para os dois lados da reta T e assim por diante. Bom, agora a gente vai olhar as posições que relacionam reta e circunferência. Então, aqui eu tenho uma circunferência e tenho essa reta aqui, ó, que corta esses dois pontos. A gente vai chamar essa reta sempre de reta secante à circunferência, porque ela corta, secciona essa circunferência em dois pontos. E existe uma propriedade nela. A distância do centro até a reta é menor do que o raio da circunferência. Como assim? Então, olha só, eu tenho que o raio da circunferência tá aqui, ó. Vale isso daqui. Esse é o raio. E a distância do centro até até a reta, ela é menor, ó. É um pouquinho menor, vai só até aqui, ó. Deixa eu ver se... Não consigo. Vai só até aqui, então essa aqui é a distância. Lembrando que a distância sempre tem que formar um ângulo de 90 graus com a reta, porque essa daqui vai ser a menor distância. Logo, ó, vamos chamar de D essa distância do centro até a reta. Enquanto que R é tudo isso daqui, ó. Então, R é maior, a distância é menorzinha, ok? Agora, eu tenho aqui uma reta tangente à circunferência. Tangente significa que só tangencia, toca aquela circunferência só num pontinho só. Toca a circunferência em um único ponto. Logo, eu posso dizer que uma propriedade é que a distância do centro até a reta é igual à medida do centro do raio da circunferência. Por quê? Se eu vim aqui, ó, a distância do centro até a minha reta é igual ao raio, né? Porque vem aqui também, é o mesmo valor. Agora eu tenho aqui uma reta externa à circunferência, ela nem chega a encostar, tá? Então, eu tenho aqui a distância do centro até a reta. Então, se eu fizer aqui a distância do centro até a reta, ela é maior que o raio da circunferência. Então, ó, a distância é tudo isso daqui. E o raio é só esse pedacinho até aqui, ó, até a bordinha da circunferência. Então, é maior. E aí eu tenho alguns elementos na circunferência que são importantes. Eu tenho aqui o raio é a distância do centro até a borda ali da circunferência, esse daqui é o raio. E o diâmetro é quando eu pego de uma ponta a outra. Logo, ele vale duas vezes a quantidade do raio, porque aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho outro. Então, o diâmetro é de ponta a ponta. Já o arco é um pedacinho aqui, ó, da borda da circunferência. É o entortadinho ali da circunferência, é um pedacinho. E a corda é um segmento de reta que corta aqui, mas qual que é a diferença da corda para o diâmetro? O diâmetro passa pelo centro, enquanto que a corda não passa, ela é aleatória. Eu poderia criar uma corda aqui, por exemplo, que é um segmento de reta que corta a circunferência ali em dois pontos, mas que ele não passa pelo centro. Então, a partir daqui, vou pedir para vocês pausarem e fazer os exercícios da página 43, 10, 11 e 12. Assim que vocês terminarem, a gente volta para continuar a aula, tá bom? Então, agora a gente vai aprender como que a gente vai construir ângulos. Para isso, a gente vai usar o que a gente chama de transferidor, que você pode ter de dois modelos, ou esse redondinho, ou esse aqui encurvado. Então, para isso, a gente vai assistir um videozinho rapidinho de como construir um ângulo com o transferidor.
Então, pessoal, a gente vai aprender como medir um ângulo com o transferidor e como construir um ângulo. Então, vamos construir primeiro. Para a gente construir um ângulo, primeiro a gente vai traçar aqui uma reta qualquer. O segmento de reta aqui, ok? E aí, o nosso transferidor pode ter, o seu pode ser um pouquinho diferente, esse daqui é o redondo, que tem 360 graus, mas o seu pode ser aquele que é só 180 graus, não tem problema. Repare que aqui no transferidor, a gente tem os números que estão em cima e os que estão embaixo. Eles têm a mesma função, só que um está no sentido horário e o outro no sentido anti-horário aqui. Então, não tem problema. Bom, para a gente traçar um ângulo, a gente vai colocar essa linhazinha aqui, que tem bem no meio do transferidor. A gente vai colocar onde fica o vértice. Então, por exemplo, aqui. Vou colocar aqui, que é bem onde está o meu vértice. E vamos supor que eu queira traçar aqui um ângulo de 50 graus. Então, eu vou vir aqui no 50. Eu vou vir nesse aqui de baixo, porque ele está no sentido aqui anti-horário. Então, aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50 graus. Então, tá bem nessa linha aqui, ó, mesmo no 130. Eu coloco aqui. Depois que eu fiz isso, que eu marquei esse pontinho aqui, eu venho aqui com a régua e vou juntar esse ponto aqui que eu tracei com o vértice aqui. Pronto, agora eu já tenho um ângulo aqui de 50 graus. Mas e se eu quisesse, por exemplo, descobrir quanto que vale um ângulo? Vamos supor que a gente tenha aqui um triângulo qualquer. Vou desenhar um triângulo qualquer aqui. E eu quero descobrir quanto que é cada ângulo desse triângulo. Para isso, eu vou colocar essa linha aqui, bem no vértice do meu triângulo, e vou alinhar o meu transferidor com a linha de baixo do triângulo, que é justamente um dos lados aqui do meu ângulo. Então, eu vou fazer esse alinhamento e vou ver em qual angulação que ela teve. Então, aqui, ó, chegou bem pertinho do 50 graus, provavelmente deve ter mais ou menos 49 graus, aproximadamente. Agora, se eu quero saber desse outro ângulo aqui, eu venho, coloco aqui bem no vértice e vou alinhar o lado do triângulo aqui com o meu... esse lado do triângulo com o meu transferidor. Ele tem que ficar bem alinhado nessa linha aqui, ó, ok? E aí, vou olhar aqui quanto que tem. Aqui deve ter mais ou menos 45 graus. E assim por diante. Agora que você já consegue construir um ângulo com transferidor, a gente vai aprender um pouco mais sobre como mexer com os esquadros. Então, olha só, os esquadros eles vão ser utilizados para a gente traçar segmentos perpendiculares ou paralelos, tá? Então, a gente tem dois tipos de esquadro. Um que é mais alongado, que esse esquadro aqui, ele vai ter 30 graus aqui numa ponta, 30 graus nessa pontinha menorzinha e 60 graus na outra, enquanto que aqui ele tem 90 graus. Então, eles podem nos ajudar a construir esses ângulos, tá? Já esse daqui, que parece mais a metade de um quadrado, ele tem dois lados iguais, é o que a gente chama de triângulo isósceles. Então, aqui ele vai ter 90 graus e aqui ele vai ter 45 e 45. Ok? Então, esses ângulos podem nos ajudar a construir outros ângulos. Por exemplo, se você quiser montar um ângulo que tenha 75 graus, você pode juntar esse daqui com esse pedaço aqui e você consegue formar um ângulo de 75 graus. Ou se de repente você quer formar um ângulo de 105 graus, você consegue juntar esse pedaço com esse pedaço aqui e formar um ângulo de 105. E você pode fazer várias combinações formando ângulos diferentes. O melhor do esquadro é você conseguir montar o ângulo de 90 graus com muita facilidade. Então, agora a gente vai
ver algumas classificações de ângulos. Vamos relembrar isso. Então, eu sei que ângulo agudo é um ângulo que tem a medida menor do que 90 graus. O ângulo obtuso é um ângulo cuja medida é maior do que 90 e menor do que 180 graus. Enquanto que o ângulo reto, que a gente vai representar por um quadradinho assim e uma bolinha, ele mede exatamente 90 graus. E o ângulo raso mede 180 graus. É uma meia volta aqui. Então, agora que você já sabe fazer tudo isso, vai lá na página 56 e faz os exercícios 13, 14 e 15. Pausa o vídeo, faz os exercícios e depois volta para cá. Agora a gente vai aprender como que a gente constrói uma bissetriz. Então eu desenhei aqui um ângulo qualquer, nem sei quanto que vale esse ângulo. Bom, para a gente construir a bissetriz desse triângulo, eu vou precisar do compasso. Então eu vou abrir o compasso numa abertura qualquer. Não precisa ser muito grande, senão fica muito fora da folha. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar a ponta seca do compasso, que é essa ponta que tem a agulha, e vou colocar ela bem aqui no meu vértice. Quando eu fizer isso, ó, coloquei aqui no meu vértice, eu vou traçar dois pedacinhos aqui, ó. Um cruzando aqui esse segmento e o outro cruzando o outro segmento. Ok? Fiz isso. Cheguei nesses dois risquinhos aqui. Tá, depois que eu fizer isso, eu vou colocar a ponta seca justamente aqui, onde esse risquinho cruza essa semirreta aqui. E vou traçar aqui, com a mesma abertura, outro risquinho aqui no meio do ângulo aqui, ó. Tracei. Agora, eu vou colocar a ponta seca aqui na outra semirreta, coloquei a ponta seca e vou traçar aqui um risquinho aqui no meio. Vocês estão vendo que formou tipo um X aqui? Esse pontinho aqui, ó, ele vai indicar a direção da minha bissetriz. Então, agora eu vou pegar uma régua e eu vou precisar unir o vértice do meu ângulo com aqui esse ponto aqui, ok? Então, tem que tomar bastante cuidado para a régua ficar certinho. Então, vou unir esse ponto aqui com o meu vértice. Deixa eu só ajeitar aqui. Agora que eu fiz isso, tracei a bissetriz. Isso, então, eu tenho que esse ângulo é igual a esse ângulo. A hora que você fizer em casa, você pode pegar o transferidor para testar e ver que realmente você tem dois ângulos iguais. Agora que você já viu como que a gente constrói uma bissetriz de um ângulo, eu queria que você observasse que a bissetriz também é considerada um lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam dos seus lados. O que significa isso? Significa que qualquer ponto que eu pegar aqui na minha bissetriz, ó, tá vendo que eu tenho um monte de pontinho azul? Qualquer ponto que eu pegar, ele vai ter a mesma distância do lado, tanto de um lado como para o outro. Igual acontece, por exemplo, na mediatriz que a gente já viu. Então, quando eu pego aqui essa distância aqui e pego essa daqui, ele vai ter sempre a mesma distância de um lado para o outro. Se eu pegar um outro ponto, a distância dele aqui vai ser a mesma distância que a do outro lado aqui, e assim por diante. Então, se eu pegasse um ponto aqui, a distância dele até esse lado vai ser a mesma medida da distância desse daqui até esse lado. Então, isso vai acontecer durante todo o espaço da bissetriz. Logo, a bissetriz é um lugar geométrico, que é um conjunto de pontos que tem a mesma propriedade. Então, esse conjunto de pontos tem a mesma propriedade. Qual que é? Que a distância dos lados aqui do ângulo é sempre a mesma com relação à bissetriz, ok? Então, agora você vai lá na página 48 e você vai fazer esse exercício aqui que você está vendo. Então, o que ele vai pedir para você fazer? Ele tem aqui ângulo de 60 graus. Então, você vai reproduzir um ângulo de 60 graus aqui embaixo, vai traçar a sua bissetriz, que é o que a gente já viu como que faz, e vai mostrar qual que é a distância
da bissetriz até os seus lados. Então você pode vir com esse quadro medindo aqui, ó, o tamanho dessa distância até essa daqui, o tamanho dessa distância até essa daqui. Lembrando que a distância tem que formar 90 graus aqui com o lado, tá, gente? Tem que formar 90 graus. E aí você vai vendo quanto que vale cada distância e você vai perceber que elas são sempre iguais. Mas é para reproduzir tudo isso aqui embaixo. Primeiro com o ângulo de 60 graus, depois com o ângulo de 90 graus e por último com o ângulo de 140 graus. Precisa fazer todos esses passos. Construir o ângulo, construir a bissetriz e medir a distância da bissetriz para os lados do ângulo, ok? Agora a gente vai aprender como construir a mediatriz de um segmento. A mediatriz, lembrando, é aquela linha que vai cortar o segmento bem no meio, ok? Bom, para construir eu tenho aqui um segmento AB, que eu construí tipo um aleatório, né? Não tem valor específico, construí um segmento AB, quero traçar a mediatriz dele. Então como que eu vou fazer? Eu vou precisar de um compasso. E aí eu vou colocar a ponta seca em uma das extremidades do meu segmento. E vou abrir o meu compasso num tamanho aqui que seja um pouco maior que a metade, tá? Não precisa ser um valor específico, só que tem que ser maior do que a metade desse segmento, ó. Então aqui, esse tamanho que eu abri, já dá pra ver que é maior do que a metade do segmento. E aí eu vou vir aqui e vou traçar, vou abrir mais um pouquinho para ficar melhor. Vou traçar aqui uma linha aqui. Ok? E vou continuar com a ponta seca aqui, vou traçar aqui embaixo também, ó. Ok? Agora eu vou vir com a ponta seca na outra extremidade e com a mesma abertura, tá? Não pode mudar a abertura. E vou vir aqui, vou traçar essa linha aqui e vou traçar ela aqui embaixo também, ok? Dá pra ver que formou dois X aqui, ó. Esse pontinho aqui marca um ponto e aqui marca outro ponto. Quando a gente unir esses dois, a gente vai ter a nossa mediatriz. Então, eu pego uma régua e vou traçar essa reta. Logo, essa é a minha mediatriz. Se você medir esse segmento, vai ver que tem a mesma medida desse segmento aqui. Posso chamar esse aqui de M de ponto médio. Agora que você viu como construir a mediatriz de um segmento, eu queria te convidar a entrar nesse link que vai estar lá no material de apoio de vocês, o Tópicos, e entrasse aqui e visse o porquê que quando a gente vai construir a mediatriz, a gente pode pegar qualquer raio. Quando você entrar aqui, você vai ter tipo um simulador que você vai perceber isso. Entra lá e confere. Depois que você fizer isso, a gente vai resolver os exercícios da página 56 e exercício 16. Resolve, para o vídeo, né? E depois que resolver, volta. E agora a gente vai ver mais ou menos como que constrói uma circunferência. Então, olha só, para a gente construir uma circunferência, primeiro a gente vai definir onde que vai ficar o centro. E aí a gente vai medir qual o tamanho do raio. Para a gente medir, a gente pega a régua, igual está aqui, e a gente vai posicionar o nosso compasso no tamanho que a gente quer. Por exemplo, se a gente quer aqui 5 centímetros, então eu vou pegar uma ponta do compasso, eu coloco no 0, e a outra eu vou abrir até chegar aqui, a ponta chegar nos 5 centímetros. Feito isso, eu já tenho a abertura do meu compasso. E aí eu vou posicionar a ponta seca, que é aquela ponta que tem a agulhinha do compasso, eu vou posicionar ela no centro e vou girar o meu compasso. Quando eu girar, eu vou ter uma circunferência exatamente com um raio de 5 centímetros, ok? Bom, agora você já pode resolver o exercício 17 da página 56, ok? Agora a gente vai dar uma olhada em como que a gente constrói os arcos de uma circunferência. Primeiro vamos ver o que é um arco. Então, o arco da circunferência é uma parte da circunferência delimitada por 2 pontos. Como eu falei, é um pedacinho da circunferência, o aramezinho entortado ali. Então, eu posso ter aqui delimitado pelos pontos A e B,
eu tenho o arco aqui em vermelho. Mas eu também tenho esse arco aqui em preto, que é esse arco maior aqui. Então, eu tenho sempre, quando eu tenho 2 pontos na circunferência, ele vai delimitar um arco menor e um arco maior. E agora, o que é ângulo central? É todo ângulo cujo vértice coincide com o centro da circunferência. Então, aqui, quando o centro da circunferência, eu tenho esse arco aqui, ó. Então, esse daqui a gente vai chamar de ângulo central, que ele está ali no centro da circunferência. Então, todo ângulo central, o valor dele é a mesma medida do arco que ele corresponde. Então, por exemplo, aqui, ó, se o meu ângulo central é 72, o meu arco vai ter quanto de abertura aqui? 72 também. Se aqui o meu ângulo central é 60, o meu arco aqui, ó, vai ter 60 graus. Agora a gente vai ver o que é um ângulo inscrito. Então, é todo ângulo cujo vértice pertence a uma circunferência e os lados são semi-retas secante a circunferência. Então, olha só, o meu ângulo agora não vem do centro, ele vem aqui do começo da circunferência. E aí eu tenho semi-retas aqui que cortam, que seccionam aqui a minha circunferência. E qual que é a propriedade desse ângulo inscrito? A propriedade é que o ângulo do ângulo inscrito vai ser sempre a metade, ou o arco vai ser o dobro do meu ângulo inscrito. Então, olha só, eu tenho aqui um ângulo inscrito, tenho um ângulo central e tenho o arco correspondente a eles. O ângulo central e o arco, a gente viu que tem a mesma medida. Só que o ângulo inscrito vai ser a metade desses dois. Ou eu posso dizer que o arco e o ângulo central vai ser o dobro do ângulo inscrito. Por exemplo, aqui, ó, meu ângulo inscrito é 30 graus, então o arco vai ser o dobro, 60 graus. Aqui, ó, eu tenho ângulos inscritos que enxergam o mesmo arco, eles delimitam o mesmo arco. Então, se eu pegar aqui, se o ângulo inscrito é 36, o arco vai ter o dobro, que é 36 vezes 2, que é 72. Vamos resolver alguns exercícios para ficar mais claro. Então, aqui, na figura, o arco BC mede 120 graus. Então, esse arco aqui, ó, BC, mede 120 graus. Só arrumar esse um que ficou do contrário aqui. Mede 120 graus. Calcule o valor de x. Bom, o arco tem o dobro. Logo, o ângulo inscrito vai ter a metade do arco. Então, qual que é a metade de 120? É 60. Então, o ângulo inscrito vai ter a metade do que o arco tem. Na figura, o ângulo ABC, então esse circunflexo indica onde está o vértice do ângulo. Então, está aqui, mede 76 graus. Ele é um ângulo inscrito. Ele pede para a gente calcular a medida angular do arco ADC. Então, esse é o arco aqui, ADC. Bom, se aqui mede 76, aqui vai medir o dobro. Qual que é o dobro de 76? Então, é só eu pegar o 76 e fazer vezes 2, que isso daqui vai dar 140, 152. 152 graus. Ok até aqui? Bom, agora a gente vai começar a estudar polígonos. Bom, o que é um polígono? É uma linha que não... são linhas fechadas aqui que não se entrelaçam, tá? E são sempre fechadas, eu não tenho nenhum ponto de abertura, tá? Então, isso é um polígono. Agora, eu posso dizer que o polígono é convexo quando? Quando eu conseguir traçar, pegar 2 pontos no polígono e traçar uma reta entre eles, e a minha reta sempre vai ficar dentro do polígono. Eu nunca vou conseguir traçar uma reta aqui de alguma forma que a reta fique fora. Já no polígono côncavo, não, eu posso pegar 2 pontos e acontecer da reta ficar um pedaço para fora, ó. Pegar 2 pontos aqui, quando eu traço a reta entre eles, a reta fica para fora. Então, isso é um polígono côncavo. Por exemplo, trouxe alguns polígonos aqui. A gente vai identificar se eles são côncavos ou convexos. Polígono A.
Tem como eu colocar 2 pontos e a reta entre eles ficar para fora? Vou pegar aqui, ó, um ponto A aqui e um ponto B aqui. Quando eu traçar a reta, ó, vai ficar para fora. Então, eu vou dizer que esse daqui é côncavo. Na letra D, também, né? Pegar uma reta aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. Quando eu traçar a reta entre eles, vai ficar para fora, côncavo. Na letra B, se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui, quando eu traçar a reta entre eles, vai ficar uma reta para fora, côncavo. Agora na letra C, qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, eu não vou conseguir deixar a reta para fora. Qualquer ponto que eu pegar dentro do polígono, tá? Não pode pegar ponto fora, tem que pegar dentro. Eu não vou conseguir traçar uma reta fora. Logo, eu vou dizer que esse daqui é convexo. Da mesma forma na letra B. Qualquer ponto aqui que eu pegar, quando eu traçar a reta entre eles, isso daqui vai dar dentro do polígono. Logo, a gente vai dizer que é convexo. E da mesma forma aqui na letra F. É um polígono convexo. Mas o que são polígonos regulares? São polígonos convexos e eles têm todos os lados e todos os ângulos congruentes. Por exemplo, triângulo equilátero. Todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos também. Lembra que a gente estudou que o triângulo equilátero, o ângulo dele é 60 graus. No quadrado, tenho também lados de todos da mesma medida e também tenho ângulos iguais, né? É sempre 90 graus. No hexágono regular, também eu vou ter lados iguais e sempre os mesmos ângulos. Vou ter isso em várias outras figuras, mas as principais são essas. Agora a gente vai aprender como construir alguns polígonos regulares. Então fica de olho aí na construção do equilátero regular. Agora a gente vai aprender a construir um triângulo equilátero, que é o triângulo que tem os 3 lados iguais. Aqui foi dado um lado de 8 centímetros. Então eu vim com a régua e tracei um segmento aqui de 8 centímetros. Chamei de AB. Bom, para construir agora o triângulo equilátero, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar em uma das extremidades aqui do segmento a ponta seca e a outra ponta a gente vai abrir aqui até chegar no outro segmento aqui, segmento A. Ou seja, aqui o meu compasso vai ficar com uma abertura de 8 centímetros. Então, coloco a ponta seca, abri aqui. Depois que eu abrir, eu vou vir aqui em cima e vou traçar um risquinho aqui, ó. Ok? Bom, fiz isso. Agora eu venho na outra extremidade com a mesma abertura, ó, abertura de 8 centímetros, e vou traçar outro risquinho. Repare que formou um ponto aqui, ó. Esse ponto que formou é justamente o ponto do meu triângulo que eu preciso juntar. Então, eu vou vir aqui com a régua e vou juntar aqui, ó, o vértice A com o vértice C. E agora eu vou juntar aqui o C com o B. Pronto, construí meu triângulo equilátero. Se eu medir aqui o tamanho do meu lado, ele tem exatamente 8 centímetros. Como construir um quadrado? Então, aqui eu tenho um segmento de 9 centímetros, que é um dos lados do meu quadrado, tá? Eu quero que o meu quadrado tenha um lado de 9 centímetros. Então, eu peguei a minha régua e coloquei aqui 9 centímetros e construí esse segmento. Agora, para eu construir o quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu compasso e vou colocar a ponta seca em um dos vértices. E vou fazer uma abertura qualquer, uma abertura pequenininha. E vou construir aqui, ó, um pedaço de um círculo, tá? Esse tem que ser um pedacinho um pouquinho maior. Ok, fiz isso, eu vou manter a mesma abertura que eu tava, tá?
que essa abertura aqui é o raio dessa minha circunferência aqui que eu estava traçando. E vou colocar justamente onde a circunferência cruza aqui esse segmento. Então, eu vou colocar bem aqui a minha ponta seca. E vou traçar um pedacinho aqui cruzando esse círculo. Agora, eu vou colocar a ponta seca bem aqui nesse risquinho aqui que eu tracei e vou traçar mais um aqui, ok? Então, eu fiquei com dois risquinhos. Agora que eu fiz isso, eu vou pegar nesse risquinho aqui, ao colocar minha ponta seca aqui, nesse último risquinho que eu tracei, e vou colocar aqui, vou fazer um risco aqui em cima, ó. Opa, não pode deixar a ponta seca fugir daqui. Vou traçar um outro risco aqui. E eu vou voltar aqui nesse primeiro risquinho que eu tinha feito. E vou com a mesma abertura, tá, gente? E vou traçar aqui mais um risquinho. Veja que formou um ponto aqui, ó. Formou um ponto que eu vou ter que unir com o meu vértice B. Esse ponto, essa linha que eu fiz é exatamente a linha perpendicular. Então, essa construção que a gente faz, a gente usa para poder construir uma linha exatamente perpendicular. Eu não preciso medir o ângulo, eu faço esse passo a passo e consigo uma linha perpendicular. A gente vai fazer o mesmo procedimento agora no vértice A. Então, eu vou colocar ponta seca na extremidade A e vou fazer uma abertura qualquer e traçar um círculozinho aqui, ó. Agora eu vou colocar a ponta seca, onde esse círculo que eu tracei cruza o segmento AB. Coloco a ponta seca e com a mesma abertura eu vou fazer dois risquinhos. Um primeiro e agora o segundo, mudando a ponta seca para esse risquinho que eu tracei. Agora eu vou fazer a ponta seca num risquinho. Com a mesma abertura, eu vou fazer uma marcação aqui em cima agora. No primeiro risquinho, faço a marcação lá em cima. Formou um ponto aqui. Esse ponto, eu vou unir ele com o vértice A e essa vai ser a perpendicular aqui do vértice A. Por que a gente está traçando a perpendicular? Porque no quadrado a gente tem lados que formam 90 graus entre si. Então, por isso que a gente precisa da perpendicular. Porque aqui tem 90 e aqui também tem 90. Agora, falta o último lado do quadrado. Bom, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a ponta seca em uma extremidade. E a ponta com o grafite, a gente vai jogar lá para outra extremidade. Ok? E aí, a gente vai marcar aqui, ó. Aqui em cima. Aqui está marcando 9 centímetros. E aqui a ponta seca aqui no A, vou marcar mais um risco aqui. Aqui também está marcando 9 centímetros. Esse lado aqui faltou um pouquinho aqui para fechar os 9, eu vou complementar aqui. E agora eu vou juntar esses dois pontos que eu marquei aqui, ó. Esse daqui, que eu vou chamar de C, e esse daqui, que eu vou chamar de D. E vou unir esses dois pontos. Pronto, construí um quadrado cujos lados têm 9 centímetros de lado. Agora a gente vai ver como construir um hexágono regular. Então, eu quero que o meu hexágono tenha o lado de 6 centímetros. Então, eu tracei aqui um segmento que tem 6 centímetros. Eu tracei com a régua mesmo, vim aqui e construí 6 centímetros, tá? Lembrando que o hexágono regular é aquele polígono que tem 6 lados e todos os lados são iguais. Bom, para fazer isso, a gente vai precisar do compasso. Eu vou colocar a ponta seca aqui no B e a outra ponta eu vou vir aqui no A. Vou encaixar aqui. Então, tem que ter 6 centímetros de abertura. Aí, eu vou pegar minha ponta seca e vou fazer um risquinho aqui em cima.
ok? Agora eu vou pegar a ponta seca aqui, colocar no A e vou fazer, com a mesma abertura, outro risquinho. Esse ponto que gerou aqui vai ser o centro de uma circunferência. Então, eu vou chamar aqui de ponto O, ok? Aí, eu vou colocar esse ponto aqui e com a mesma abertura de 6 centímetros, eu vou traçar uma circunferência. Então, construir aqui a minha circunferência. Aí, depois que eu fiz isso, com essa mesma abertura de 6 centímetros, eu vou vir aqui no ponto B e vou marcar aqui outros risquinhos. Marquei um, coloco a ponta seca nele e marco outro em cima da circunferência. Marco aqui outro risquinho. Coloco aqui ponta seca e marco outro risquinho. Ponta seca, outro risquinho. Você vai ver que esse último risquinho vai ficar bem em cima do A. Por quê? Cada um desses risquinhos que a gente marcou representa um ponto aqui que vai ser um vértice do meu hexágono. Vou chamar esse de C, D, E e F. E agora eu vou pegar a régua e vou juntando esses pontos. C com o B, C com o D, D com o E, E com o F, e agora, por fim, o F com o A. Construir, então, aqui um hexágono regular. Se você medir cada lado, você vai ver que tem 6 centímetros. Depois de ter visto como construir os polígonos regulares, eu vou pedir para vocês construírem no caderno de vocês um triângulo equilátero de lado 5 centímetros. Se precisar, volta no tutorial para ver como que faz, ok? Vocês vão precisar construir também um quadrado de lado 12 centímetros. Precisa ser com essas medidas que eu estou passando para vocês. E também construir um hexágono regular com um lado de 5 centímetros e enviar isso para mim, porque isso vai valer nota de tarefa, tá? Precisa ter essas medidas todas indicadas lá, ok? Envie a foto da construção. E como conclusão, queria trazer o texto de Isaías 44, que diz assim: o carpinteiro estende a régua, desenha-o com uma linha, aplaina-o com a plaina, e traça-o com um compasso, e o faz à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Aqui, Deus está falando sobre um artesão que constrói uma imagem. E para construir, ele precisa de todo esse processo, usar compasso, usar régua, igual nós fizemos aqui. Mas Deus é maior do que isso. Imagine para nos criar, o quanto que ele não fez com perfeição. Então, se para a gente construir, às vezes, um triângulo, a gente precisa de vários passos, imagine a sabedoria de Deus em construir cada um de nós, com a sua individualidade e com tanta perfeição. Pessoal, até a próxima aula. Qualquer dúvida, me procure.